E aí, fala comigo, neste canal, neste programa, estamos trazendo ele, que tem um currículo vasto. Eu já até falei com ele que vai faltar alguma coisa na apresentação dele, porque ele é compositor, é arranjador, instrumentista, multi-instrumentista. Ele é um dos fundadores do Samba do Trabalhador. Tem um bloco aqui no Rio de Janeiro aqui de samba também. E são tantos talentos que, na verdade, ela se resume praticamente em uma frase, que é guardião das tradições das músicas brasileiras. Estou falando dele, Abel Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela acolhida. Nada, a gente que agradece por conseguir ter essa oportunidade de trazer você aqui para poder estar conversando aqui com a gente, falando um pouco da sua vida profissional, porque o currículo é extenso, muito extenso, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, desde já, queremos agradecer a sua presença aqui. Muito som pra gente aí. É isso. Desde já, também queremos agradecer mais uma vez a nossa parceria com a Biblioteca de Irajá, tá? Que nos permitiu estar aqui fazendo essa entrevista. E, Abel, nós temos um presente para você. Rapaz, já começa assim. Já começa assim. Caramba. Obrigado, ó. Aqui, ó. Um boné do nosso parceiro, o Bom da Favela. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer. Coloca lá no Instagram, o Bom da Favela. Ó, esse aí já é seu. Tirou onda. É isso. Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, Abel Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceite o nosso convite, né, de vir aqui, de nos conceder com a sua vasta experiência musical, porque são muitas experiências. Eu vi lá um pouquinho o currículo dele, tem algumas pessoas que nós vamos falar ao longo do caminho, ao longo da jornada, mas vamos lá, né, vamos ao que interessa. Quem é o Abel Luiz? O Abel Luiz é músico, tá aí. Operário do som, é isso aí. É isso que a gente faz. Não se resume só a isso, né? Mas é o ponto de partida. É o ponto de partida, né? Por falar em ponto de partida, quem te iniciou, né? Segundo o que eu consegui ler, consegui buscar, foi o seu avô, te iniciou na música. Isso procede? É verdade, eu aprendi com meu avô. Em princípio, eu não imaginava, vamos dizer assim, ser músico. O que acontecia é que o meu avô, ele, assim como grande parte dos músicos brasileiros, né, é um cara que tinha 2, 3, 4, 10 empregos. É mesmo? E tocava. que também era uma renda extra. Sim, era um complemento. Trabalhou nessas rádios antigamente, fazia muitos bailes, essas coisas. E eu, em princípio, a grande questão era andar com ele, além dele ser uma pessoa legal, que eu sempre curti muito estar junto, mas era o cara que saía de casa sempre. Então eu tinha muito claro que se eu quisesse dar os rolês, assim, de sair, não ficar dentro de casa, era com ele que eu tinha que colar. Era com ele que você ia colar, né? Mas qual foi o primeiro instrumento ali que ele te iniciou, que ele te falou, toma isso aqui, meu filho? Então, primeiro, meu avô tocava violão de 7 cordas, profissionalmente, e cavaquinho, que era o instrumento do pai dele. É mesmo? E foi nesse instrumento que eu aprendi a tocar, que seria o meu bisavô, né? E naquela época era uma época diferente, né? Já se estudava tanto com as partituras, com a cifra, ou era mais questões de ouvido? Não, era para a geração que eu peguei, porque assim, vou dizer assim, 80, né? Que era essa época. Não tinha assim muito material e não tinha também, não só na parte de música, né? Mas se a gente pensar numa coisa mais macro, você não tinha também um momento do mundo, um momento de políticas públicas, um momento de entender qual é a relevância da cultura, as discussões sobre cultura, sobre arte na vida da população, ainda não tinham essa relevância que hoje tem no debate público, no dia a dia da nossa galera. Então, quando eu aprendi, eram 2 caminhos. Era ir nessas rodas, com meu avô, ficar olhando, decorando as coisas, né? O que eu conseguia pegar com ele no final do dia, quando ele chegava do trabalho, né? E ao longo do dia, entre parar para trabalhar, escola,
jogar uma bola, essas coisas com a molecada da área, e eu botava os LPs. E aí eu ia tirando as músicas de ouvido, da agulha da vitrola. Que era... Ali se tinha uma qualidade musical diferente, né? Tinha muito mais, pelo menos a minha percepção, de ter os instrumentos mais apurados. Você também era por esse lado? Não vou te dizer que nessa época eu não tinha muito essa clareza, assim, porque a questão para mim era o seguinte: eu queria participar da roda. E aí tem uma série de coisas que hoje eu até, não vou dizer que entendo, mas... Compreende. Porque assim, a roda, não é à toa que é uma coisa que atravessou aí séculos, civilizações, né? Vamos dizer assim, é um instrumento muito sofisticado. Sim. De pedagogia. Então vamos pensar assim numa roda de choro, de samba, né? Capoeira, um monte de culturas nossas que tem roda. Então, por exemplo, você não tinha gravador, não tinha rádio, microfone. não tinha essas coisas. Então você tinha toda uma coisa de descobrir como tirar um som do coletivo. Você tinha uma coisa também, por exemplo, que você via aquelas pessoas tocando. Eu brinco muito com as pessoas, eu falei, cara, quando a gente procura alguém para ter uma aula, a gente pergunta muitas vezes assim, quanto tempo eu vou tocar? As pessoas ficam ansiosas, né? Eu ficava olhando as pessoas tocar e eu ficava anotando o que eu não conseguia fazer. Antes de eu ficar me preocupando com o que eu queria fazer, eu tinha uma lista enorme de coisas que eu não falei, cara, eu não posso dizer que eu toco, eu não posso dizer que sou músico, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço outro. Então, eu ia aprendendo isso na roda. E, por exemplo, às vezes a pessoa vai numa roda. Aí, por exemplo, a roda ela não é um evento, no sentido de que você pagou uma entrada. Sim. Ou você... Mesmo que alguém te leve, se o cara cismar que você não quer você lá, não quer. Porque ela tem um estatuto, código, a forma, o mistério dela, principalmente. Então você chegava lá, às vezes, e aí olhava para a roda, as pessoas tocando aquelas coisas lindas, você se encantando. Ninguém falava com você. Aí você voltava no outro dia, voltava, acabou que você está ainda há 3 meses. Ninguém nem te deu uma boa tarde. Mas choveu, fez sol, ficou cheio, ficou vazio. Na verdade, as pessoas estavam estudando qual era a sua disposição de estar ali. Aí chegou uma hora que alguém chega e fala pra você, pô, tu te vejo aí todo domingo, você toca, você faz alguma... Não, porque isso também é outro ponto, que eu só escuto essas músicas aqui. Então eu faço o possível para todo domingo estar aqui, todo sábado estar aqui. Aí ele, você tá tirando um choro, tá tocando alguma coisa? Eu falei, tô. O que você tá fazendo quarta-feira? Aí não me interessa o que eu tava fazendo. Eu falei, tô com você, bicho. Tô com você. Não interessa. Já me chama que eu vou. Aí ele, então vai lá em casa, toma um café, vamos tocar um pouco, você me mostra aí o que você tirou. Aí nisso o cara vai falar, pô, essas daqui estão legais, essas não estão legais. Vamos preparar essa aqui, uma ou essas duas aqui, e vamos tocar lá na roda. A gente vai chamar você pra... Aí tu, pô, caraca, já vou poder sentar na roda, já vou poder tocar na roda. Aí, pô, às vezes, por exemplo, você quer aprender uma música que não tem registro, né, fonográfico, aí você só ouvia nesse lugar. Então eu ficava decorando, aí voltava no ônibus, cantando na minha cabeça, imaginando como é que o dedo ia fazer. Aí, vamos dizer que para aprender uma parte de um choro, que, sei lá, tem 3 partes, eu demorasse 4 domingos. Então, para aprender um choro, eu levei, 3 meses. Claro que com o tempo esse processo vai acelerando. Vai acelerando, né? Mas o começo é sempre mais complicado. É um tipo de construção. Mas também vamos dizer, esse tempo de construção é um tempo que permite também uma relativa solidez do que você constrói. E você fica mais profundo ali no instrumento, né? Não só no instrumento, porque esse ambiente da roda é um ambiente de você aprender como se relacionar com as pessoas, porque a gente pensa muito no som, não vou nem dizer no som, a gente pensa na música. E a música, ela é um produto dessas relações que estão ali, em acordo, em desacordo também. E aí, se você também não participa dessas relações, desses encontros, que vai desde a da hora do tocar
a pausa para tomar um café, a tomar a saideira com a galera. É isso. Aí assistir, as pessoas virem assistir você, aí tomar esse café no meio da semana. Todas essas coisas são formação, né? Sim, sim. Ó, se quiser deixar o bandolim aqui do lado, o amigo Júlio botou aí, ó. Ah, não precisa não. Ele não, tá bem aqui. Tá bem aí? Abel, mas você não começou na roda, né? Você teve ali a iniciação ali com seu avô. Como é que foi esse seu estudo aprofundado ali? Porque naquela época, foi como até você falou, a questão dos LPs, você tinha esse acesso, né? Como é que se aprofundou essa sua paixão ali pela música? Então, essas rodas, elas tinham duas vias. Essas que o meu avô ia tocar, né? Uhum. E as pessoas também vinham lá em casa. Só que tem uma outra coisa também. Muito do que a gente hoje chama-se de roda, porque hoje muitas vezes tem uma coisa assim que é muito compartimentada. Tipo, tem uma roda de choro, tem uma roda de samba, tem uma roda... E nessas rodas você tinha tudo. Então, tanto que, por exemplo, muitos desses senhores de velha guarda de escola de samba, eu conheci em seresta, eu conheci em roda de choro, eu conheci em quadra de escola, mas todos se reuniam para fazer roda, como, por exemplo, o seu Osmar do Cavaco, o seu Guaraci. Então, eram pessoas que a gente encontrava no dia a dia. Às vezes a gente se encontrava depois da feira, que era também uma coisa que a gente fazia muito, marcavam umas comidas, vai ter um mocotó na casa do fulano, e não sei o quê. Então a gente tocava choro, daqui a pouco cantava os samba, daqui a pouco cantava as serestas. Tudo isso no gogó, né? Tudo no gogó. Quando tinha os bailes eram coisas mais assim para clubes. Então você ia no Jorge Leite em Quintino, vinha aqui no Boêmio, no Pau Ferro, você vinha no Mackenzie, no Meia. Então só que aí os bailes ainda era mais amplo, porque nos bailes você tinha essas coisas de tocar o instrumental, você tinha o samba canção, você tinha samba de terreiro, e você tinha também músicas regionais do Brasil. Então você tocava frevo, você tocava baião, você tocava músicas de carnaval. Era bastante rico então, né? E também uma coisa que dessa geração do meu avô era muito popular, que eram músicas latino-americanas. Então as pessoas tocavam boleros, tocavam tangos, tocavam rumbas. Caramba! Músicas também que eram muito populares por causa da guerra, né? Que veio muitos músicos americanos para as rádios brasileiras. Então a galera conhecia muito de jazz, conhecia foxtrot, biguine. A gente tocava muita coisa, por exemplo, da Edith Piaf, as chanções francesas, algumas coisas alemãs, músicas italianas, fados, então tocavam muito. Então era um baile muito rico. E ele tinha uma forma que era esse coisa do jeito do regional tocar. O regional é esse grupo que a gente diz que seria o grupo consagrado da formação do choro. Então, como vamos dizer, a gente era um regional de pobre, normalmente era um quarteto. Qual era o nome do seu avô? O nome, não é o Rei do Baião, não. O nome dele era Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga da Silva. E aí, vamos dizer assim, o regional, ele tinha um solista, que podia ser um bandolim ou flauta, cavaquinho, violão de 7 cordas e pandeiro. Pandeiro de couro, né? Às vezes de nylon, mas tinha couro também. Naquela época já existia pandeiro de nylon? Já, porque nessas big bands de jazz, esses músicos de samba, esses músicos, e também galera de terreiro, que também eram os caras do samba e eram os caras do choro, também utilizavam para, quando fosse tocar com orquestra ou com big band, as percussões no nylon. Mas o som é totalmente diferente. Dava para poder extrair ali as sonoridades próximas do que se pedia na época? Dava, porque tem, assim, é como se eu fosse te explicar... É um assunto bem profundo aqui. Não é isso. É porque, assim, tem uma coisa que é o mesmo som na mão de cada um. Sim. Vamos dizer, se a gente pega cada um aqui da equipe e recebe a mesma receita de bolo, vão sair 5 bolos diferentes. Né? A receita pode estar igual, a gente calibrar as mesmas medidas, mas são mãos diferentes. Sim. E eu acho que essa coisa do nylon e do couro tem 2 critérios. O critério técnico, de
como a pessoa se Toca. dedica tecnicamente a coisa, que envolve a afinação e o cuidado que a pessoa prepara o seu instrumento. Por exemplo, eu tinha um grande mestre meu percussionista, que era o Paulinho da Aba. Paulinho da Aba, que inclusive, já te interrompendo, nós fizemos a entrevista com o filho dele. Sim, pô. Não é? O Deco, lá do Pirraça. Se você não assistiu, clica aqui e assista. Pô, eu já ouvi falar muito dele, um exímio pandeirista, confere? Não, exímio pandeirista, compositor, percussionista, showman. O cara era showman. Então andava muito eu, ele. Na verdade, eu andava não, eu acompanhava. Mas você toca pandeiro também, né? Ah, mas eu não sei. Tem muita coisa pra botar. Mais instrumentos de corda do que pandeiro? É, não dá. Fica só pra capoeira e no final de resenha. Olha aí. Mas, por exemplo, o Paulinho, ele tinha um pandeiro de nylon e tinha um de couro. Mas ele não... Tecnicamente, se ele precisasse resolver as coisas do couro no nylon, ele afinaria o nylon diferente e resolveria tecnicamente. Como também, se ele precisasse resolver coisas de nylon no couro, ele afinaria o couro. Ele tinha um pandeiro que ele gostava que tinha 2 andares de platinela. Porque ele assim, o pandeiro, para quem curte, né? Ele é uma espécie de bateria de mão. Você consegue fazer os mais variados ritmos e tirar as coisas assim, mais complexas, com a ponta dos dedos, polegar, tapa de mão, costa de mão. E ele era um cara muito profícuo nesse tipo de técnica. E aí ele gostava, por exemplo, de ter esse pandeiro de platinela dupla, porque ele adaptava muitas técnicas do hi-hat no pandeiro. E aí vinha com o rulo junto ali. E muita condução que ele dava só slap com hi-hat, como se fosse um timbal com hi-hat. Interessante isso. Então são coisas assim muito específicas da técnica e, é claro, por exemplo, essa é uma identidade. Uma identidade. Que você vai ouvir uma gravação e você já sabe quem é que tá tocando. Eu lembro um negócio muito engraçado, que ele era um super showman, assim, que além de ele tocar muito bem, ele sabia fazer aquelas coisas de virar o pandeiro pra cima, pra baixo, fazia 8 e não sei o que, dava aqueles tapas maravilhosos. E aí eu lembro que tem um disco de um festival de choro que teve na TV. E aí eles lançavam os LPs dos finalistas. E eu lembro que a gente, nessa época, que andava eu, ele e o Mané do Cavaco, que é outro mestrão meu também. E aí a gente, eu ganhei esse disco, aí eu vindo, aí era até um grande músico do qual eu sou xaracá, o Abel Ferreira. E aí a música dele chegou na final e tem uma hora que tem tipo um solo do pandeiro com clarinete, que era a cara dos solos do Paulinho da Aba. Aí eu cheguei, encontrei com ele lá em Visagem, eu falei, Paulinho, vi um disco aqui, não sei o quê, do Abel Ferreira. Ele, eu toquei anos no regional do Abel Ferreira. Eu falei, eu não sabia, cara. Eu tinha muita certeza que na hora que dá aqueles rolos, aqueles tapas lá, era você, cara. Aí a gente trocava muito isso. Por exemplo, mais do que samba, eu tocava com o Paulinho e o Mané era choro. E o falecido Clóvis do violão, que é um outro cara fundamental, que foi o cara que introduziu o violão de 7 cordas na escola de samba. É mesmo? Que acompanhava o Jamelão nos shows. Então, muita dessa galera que você, às vezes, olha lá nessas coisas de currículo, de não sei o quê, deve-se porque andava com essas pessoas. Tinha uma influência lá atrás, né? E aí o Clóvis mesmo era um cara que arrumava muito trabalho, tinha aqueles projetos 6h30, coisa. Aí ele falava, Bel, vamos montar a banda para acompanhar os cantores lá do Albino Pinheiro. Aí vinha Carmen Costa, Moreira da Silva, Jamelão, sei o quê. Só seleção. Só que a gente era tudo, 18 anos. Garoto novo. Mas já tocava, Bessa. Sim. Tanto você já, nessa época, você já vivia e sobrevivia da música? Então, comecei a tocar profissionalmente, assim, de ganhar um cachê, foi por volta de 96, assim. Aí a coisa foi ampliando. Quando chegou a entrada dos anos 2000, eu já estava tocando regularmente, mas eu tinha a limitação do estudo. Eu não lia nem cifra. É mesmo? E aí, às vezes, eu gravava, porque tirava bem de ouvido, improvisava, porque as pessoas botavam, às vezes não tinha um solo, mas você improvisa nesses acordes aí. Mas eu comecei a me ligar que eu estava perdendo espaço, trabalho, né?
boas oportunidades Por conta de não não saber. Não ter a certeza do que você faz, né? E uma outra coisa que me mobilizava muito, assim, é que eu, desde muito novo, eu já estava compondo, assim, choros, valsas, né, polca. E para eu conseguir que outras pessoas tocassem, eu precisava saber fazer as partituras. Sim. Principalmente, assim, flautista, né, essa galera que tem um estudo que é mais voltado para essa didática da leitura sim. e tal. E aí, nisso, eu falei, cara, eu tenho que, no mínimo, se eu não conseguir ler bem, eu tenho que, no mínimo, tentar escrever bem. E foi o que aconteceu. Eu, mais do que ler bem, em princípio, eu aprendi a escrever muito rápido. E uma coisa que me ensinou muito sobre harmonia, essas coisas assim, é que todas as coisas que eu ia compondo, seja instrumental, seja cantado, eu sempre ouvia os acordes. Sim. Só que como eu não sabia a cifra, eu não sabia montar nada, eu não sabia que nome dar para os acordes. E eu catava eles no cavaquinho, que o cavaquinho é o meu primeiro instrumento. E aí, quando eu fui começar a estudar cifra, essas coisas, foi bom porque me estimulou a conhecer melhor o cavaquinho, porque muitas das vezes, se você tem várias tensões, o cavaquinho só tem 4 cordas, não vai dar conta disso. Sim. Então isso me ajudou a ler bem as cifras no cavaquinho para você ver como resolveria acordes complexos, as problemáticas, né? Com as poucas cordas que a gente tem. E também me ajudou a aprender sobre essas harmonias que eu fazia, que já eram sequências às vezes não usuais, mas que me ajudavam a descobrir caminhos interessantes e nomear para dividir com as pessoas esses caminhos. Você lembra da primeira composição que você fez para poder dar uma palhinha aí pra gente? São muitas, né? Essa corda tá nova, gente, tá voltando um pouquinho, mas quem sabe, sabe, né? Deixa eu ver. Era um show em mi menor. Mais ou menos isso aí, que a memória já não é aquela coisa, né? Abel, me corrija se eu estiver errado. As cordas normalmente são de baixo para cima e de cima para baixo. Da direita, você é canhoto, né? Você transporta essas notas mesmo como se fosse para destro? Ou realmente é assim que você gosta de tocar? Então, isso, voltando lá aquelas rodas dos anos 80. Tinha uma roda que era a que o meu avô mais ia, que era domingo de manhã. Era ali na Rua Felício, em Cascadura, num barraco azul. A gente falava, vamos no barraco azul, vamos no barraco azul. Era um barraco todo de tábua azul. E moravam lá 3 irmãos, que eram o Miro, o Olavo e o Rodrigues. O Miro era o dono da casa, tocava cavaquinho e acordeon. O Olavo era o mais novo, que tocava bandolim. E ele tocava bandolim assim, canhoto. Mas não invertia as cordas. Não invertia, ele só pegava o bandolim só trocava, e virava pra cá. E o Rodrigues tocava violão de 7 cordas. Então eles vieram de Ubá para o Rio de Janeiro em 48. E aí, nisso de ensaiar no quintal, passava alguém falando, pô, eu toco um instrumento, posso sentar aí, fazer um som. Nisso, essa roda, ela começou em 48, meu avô conheceu em 54, e essa roda chegou a adentrar os anos 2000. Nossa, muito tempo, né? Essa roda teve mais de 50 anos aí entre suas idas e voltas. E eu lembro que essa última volta da roda, nos anos 2000, foi inclusive por conta dos próprios moradores da rua, que cresceram legal, ouvindo eles. E aí eles falavam, não, cara. E aí eles foram, que era uma roda, como eu falei, num barraco azul. Os moradores da rua transformaram num evento, eles fechavam a rua, faziam uma peixada. Às vezes alugava palco para fazer um especial no fim do ano. Era um negócio. E eu lembro umas coisas assim, por exemplo, na época, isso aí, 80 e pouco, tinha um dia no ano, 2 dias no ano, que você tinha um gravador que era um gradiente pretão, assim, grandão.
E aí a galera ensaiava, porque era o dia que você ia gravar a roda. Tipo, hoje a gente faz, né? Podcast, grava no celular e pá, faz ao vivo no Instagram. Porra, mas era um evento do ano, assim, botava aquele tijolão no meio da mesa, né? Falava, não, você vai tocar o quê? Aí você vai tocar o quê? O fulano vai cantar o quê? E aí eu tenho algumas dessas fitas, eu até tenho, cara. E muitos desses caras maneiros aí que a gente vê no livro e coisa e tal, boa parte eu conheci lá, alguns tem, mas, por exemplo, o Paulão foi um cara que eu conheci lá, nessa roda. Meu outro grande mestre, o Miro, né, o grande mestre Olavo, que esse cara... Porque assim, eu vi o Olavo toda semana. Então, quando eu comecei a tocar cavaquinho assim, meu avô nunca encrencou, porque falou assim, não, o Olavo toca muito bem. E para os coroas tinha um grupo que era, tipo, como tem o Época de Ouro, né, o Jacob, que é o Regional de Canhoto. E o Regional de Canhoto era o que gravava esses discos, Silvio Caldas, essa galera, o Canhoto, era um cara que tocava cavaquinho exatamente assim. Só invertia o lado. O lado. Então, meu avô na cabeça dele falou, cara, o melhor centrista de cavaquinho que tem pra gente, que era ele não era solista, era só acompanhado. O melhor centrista que tem é o Regional de Canhoto. O regional dele é maravilhoso, tem o Dino, tem o Meira, tem o Orlando Silveira, Altamiro Carrilho. Não esquenta com esse negócio de virar o instrumento, não. Fica assim mesmo, tá tudo certo. Mas é muito mais difícil, ou não? Cara, eu não sei porque eu nunca tentei fazer do outro jeito. Então não posso dizer. O que eu posso dizer é que pra mim é mais prático. Sim. Porque, por exemplo, tinha um cavaquinho pra mim e pro meu avô. Então ele virava pra cá, eu virava pra outro lado. E isso também, na hora que você precisa dar uma canja ou receber um amigo. Pô, vem um amigo, tu tá felizão que veio te visitar na roda. Aí tu fala, não, cara, senta aqui, pode tocar. Aí, cara, pô, um monte de gente no início estranha. Pô, dá pra tocar mesmo? Eu falei, dá, só virar pra cá. Aí, pô, tá resolvido. E aí, então nesse ponto era bem legal. Aí, por exemplo, nessa roda aí, essa galera aí, Paulão, o Pitanga, o Siqueira, o Valmar do cavaquinho, o Maurício Caio, um monte de gente assim, o Pedro Amorim, Maionese da flauta, tudo ia nessa roda. Em algum momento o Índio do cavaquinho também, era muito cara bom. E aí você ficava, assim, eu tocava muito pouco, porque eu fazia muita questão de ouvir e achava até desrespeitoso querer tocar, que era isso também, a gente tinha naquela época... Tinha um respeito, né, para poder sentar na roda, né? E era outra cultura, né, porque também era outra forma que as pessoas se relacionavam com as crianças. Tô dizendo também se é bom, se é ruim, é só um outro momento do mundo. Sim, sim. E coisa e tal. Então, bicho, eu parava ali e fazia a minha parte. Quando a galera me chamava, eu vinha, tocava, porque tem uma coisa que eu acho que dessa coisa sofisticada, por exemplo, tem coisas que eu primeiro fiquei mapeando tudo que eu precisava saber, então tudo que eu não sabia. Aí tipo assim, pô, eu não sei tocar em todos os tons, eu não sei solar, porque nesses bailes que a gente tá falando, nessas rodas, nesse formato do regional, o cara pedia assim, você vai fazer a introdução. Então, por exemplo, você vinha lá... Aí o cara começava, por que vieste? Só que aí quando voltava no início da música, o regional solava. Aí vem... Aí você fazia o solo. Aí o cantor voltava. E ia até o final. E aí eu ficava assim, pô, se eles fazem isso em todas as músicas, e cada semana troca o cantor, então eu vou ter que saber tocar as músicas em todos os tons. Nossa, mas aí é um campo muito vasto. E eu vou ter que solar em todos os tons, porque naquela época a regra era o seguinte, os coroas faziam isso. E todos eles faziam isso, não era um ou outro, era a regra. É isso que a gente está falando, a regra era essa. Então, por exemplo, se eles me chamou para dar uma canja, o cantor tá entendendo que eu sei a regra do jogo. Ele não vai pegar e perguntar assim, você sabe fazer a introdução? Não, o cara chamou ele para sentar, até porque ele sabe.
Aí ele pegava e falava assim, ó, vou cantar Proposta Amorosa, Dó menor. Aí eu acabei e falei, caraca, vou ter que fazer em Dó menor. Ia ter que transportar tudo, né? Aí vim aqui. Aí eu fiz aqui, no Ré, né? Né? Uhum. Tá vendo? Aí já tinha que vir aqui, ó. Aí voltava. Aí eu falei, pô, beleza. Tem que achar no tom do cara. Já achei. Aí eu já ia aqui enquanto ele ia tocar o quê? Eu falei, ele vai parar de cantar. Aí eu já vim aqui. Aí ele vai... Vem, matéria. Aí vem. Aí eu falei, pô, vou ter que ir no tom que ele pediu. Acabou. Te dava um jeito. Se virava, né? Porque como a regra era essa, na cabeça do cantor e do grupo, tipo assim, se o cara chamou ele pra sentar ali, ele sabe fazer. Ele não sentaria ali se ele não soubesse fazer. Muito legal essa. Ou se ele não soubesse, no mínimo, dar um jeito de fazer. Tá mais próximo, né? Porque, por exemplo, às vezes eu não sabia mesmo nada. E que é comum, porque não dá pra saber tudo. Aí, sei lá, vinha alguém, eu falei, como é que é essa introdução? Aí o cara veio, eu falei, beleza. Solfejava pra você. Beleza, vou aqui, já fiz. Aí nisso, enquanto o cara assim. tá cantando, eu tô tirando de ouvido o que o violão tá fazendo, que eu já saquei que ele sabe. Então tô copiando os acordes dele. Aí você desenvolve uma técnica de tocar um pouquinho, sempre depois, mas no tempo. Pra você ouvir o que ele deu primeiro e tocar depois. E quando o violão saca também essa coisa de que, pô, ele tá pegando comigo, ou ele toca um pouco mais simples, ou ele faz uns baixos que deixam muito na cara te dar pra ali você, pra onde que tá indo. A base, né? Aí já estamos jogando junto. Mas enquanto eu tô colado nele aqui, com esse ouvido eu tô decorando o que ele tá cantando. Porque ele vai parar de cantar. E ele não quer ouvir o improviso, ele quer que eu sole a música. E aí nisso a gente vai pegando as coisas pra pelo menos assim não sair todo queimado, né? Sair só chamuscado. Jogo de sagacidade. Mas foi uma escola boa, porque aí me deu essa agilidade para pensar. Porque nas rodas também era assim, esse formato acústico. Você pensa assim, como é que essas pessoas vão chegar num lugar e vão mostrar um choro inédito, uma valsa, né? Um samba inédito, se essas pessoas não têm essa cultura de tirar e se apropriar das melodias, da música em tempo hábil, para quando você repetir, aquilo tá razoavelmente organizado para poder ser apresentado. Então essas pessoas com esse tipo de jeito de fazer, de aprender, de ensinar, foram me dando horizontes, assim, pô, eu quero caminhar nessa direção. É esse horizonte aqui que eu quero pegar para fazer. Abel, eu vi lá no seu Instagram que eu vi algumas fotos suas lá com a Dona Ivone Lara. Foi lá nos anos 90 que você também a conheceu, que você tocou com ela, você fez alguma composição? Olha, a primeira vez que eu toquei com a Dona Ivone, eu não a conhecia. Foi uma coisa muito por acaso. Porque, na verdade, eu estava me formando na época, aquela história que a informática era a profissão do futuro. Eu acho que era final de 90 ou início de 2000. Aí, eu tô falando assim porque quando a gente fala profissão do futuro é que a gente estava entrando no 486. Nossa. Você ainda trabalhava no DOS. Nossa! Para quem tem hoje o que tem à mão aí é uma realidade muito distante. Se você não sabe o que é, busque saber. O Windows 3.11. Ai! Era essas coisas. Uma saca de disquete para abrir um jogo. Olha aí. Eu só não peguei, eu peguei o final do disquetão. Meu já começou aquele menorzinho, né? E aí eu falei, cara, eu não tenho computador em casa. Pô, isso também é outra coisa, era uma fortuna. Era mais ter difícil computador, ter o acesso, ter celular, ter telefone fixo, né? Era um dinheiro. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que tecnicamente eu não vou ter que precisar ter um computador para trabalhar.
E aí eu pensei em fazer manutenção de computador. Aí eu tinha uma escola de ferroviária ali onde era Engenhão, e tinha um curso técnico do estado lá, alguma coisa assim, eu fui fazer. E aí vira e mexe que faltava para tocar. Essa cachaça nossa, né? É Aí, complicado. Aí tinha que botar o arroz e feijão na mesa, né? E aí o meu professor ele não acreditava assim que eu tocava, achava que era meio golpe assim. Aí um dia eu fiz alguma coisa pra TV que apareceu o Salgueiro. E ele era salgueiro assim, fervoroso. Aí ele, puxa, não é mentira. Você estava com o meu salgueiro querido. Não sei o quê. Ele, olha, faltam 3 aulas. Você tá indo muito bem, você monta bem, você falta, mas eu tô ligado, seu cara esperto, você já aprendeu a instalar os programas, sabe dar o boot na máquina, blá, blá, blá. Vem essas 3 aulas e vai ganhar o diploma. Eu falei, pô, legal, hein? Aí fui Maneiro. na primeira, pô, maravilha. Aí quando eu saí pra segunda, comecei a andar lá de casa pro negócio ali, veio uma Kombi, me fechou assim no meio da rua. Precisando do cavaquinho agora, não sei o quê. Vem com a gente, eu com a camisa de escola pública e tal. Pô, o tênis todo furado. Aí ele, não, preciso do cavaquinho. Eu falei, cara, deixa eu... Aí eu caí na besteira de perguntar pra quê. Eu falei, pra quê? Dona Ivone Lara vai ganhar medalha Tiradentes, medalha Pederneste, uma coisa assim. E vai ser o show dela com a bateria do Império Serrano na Câmara do Vereador. E você despreparado. Falei, então caiu o curso. Vou lá, peguei a camisa. Aí não voltei mais, porque eu não tinha mais cara para falar com o professor. Né? Mas foi isso. Foi lá, fez o show. Aí depois eu não a vi mais, fiquei anos sem vê-la. Aí, por conta do trabalho que eu faço lá no Engenho de Dentro, CAPES Clarice Lispector, um belo dia apareceu o neto dela, o André. A gente se encontrava. Ele falou, pô, Abel, eu tô estudando um cavaco. Aí eu falei, cara, eu dou aula de graça lá, é voluntário, parece um dia lá. E ele foi lá, e eu sabia que a avó dele tinha trabalhado lá. Eu falei, pô, sua avó trabalhou aqui no início da Silveira, no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Aí eu sei, pá, que legal, não sei o quê. E aí, nisso aí, ele começaram a me chamar. O Bruno também, Bruno Castro que teve aqui com a gente. Se você não assistiu, clica aqui e assiste. O Bruno toca demais, igual a você. Aí a gente fazia, porque era todo mundo aniversário em abril. Bruno, eu e Dona Ivone. E aí depois, com essa coisa também de choro, porque a Dona Ivone, ela curtia muito choro. É, porque ela aprendeu a tocar cavaquinho por causa de um tio. E o cavaquinho dela era afinado em bandolim. Nossa, que faz uma diferença, né? E aí esse tio ensinava ela a acompanhá-lo para ele não esquecer as melodias que ele criava. Que legal, né? E aí ela também, senhora do som como era, pegou o cavaquinho e começou a desenvolver as dela. Ela até brincava, que o tio falava assim, você pode compor choros. Samba não, porque você é mulher. Tinha essas coisas. Tinha essas coisas? Coisa de vagabundo, coisa de vadia. Aí ela falava essas histórias. Mas ela falou, não, mas eu fazia meus samba lá, ficava aqui, porque eu já tinha E esse tio levou ela para estudar com os caras que são base do choro. Que é você tem acho que é Gonzaga, né? Você tem a Nazaré. E você tem um grande cara que se chama Candinho, do trombone. Ela foi aluna do Candinho. Ela lembrava essas músicas de rancho, ela cantava as músicas do Ameno Rosedá, ainda. Então, quando ela se ligou nesse negócio do choro, aí a gente tinha um combinado. Porque ela fazia umas festas bem legais lá onde ela morava, na vila. Só que ela pedia assim, vai começar a festa, é final de tarde. Vocês chegam com a galera aqui 2 horas. Que aí vinha eu, o André, meu avô, o Siqueira, a rapaziada, porque aí de 2 até as 6 era só roda de choro. E ela falava, prepara as músicas do Candinho. Você toca o nó, dança do urso. Falei, toca, tá tudo no dedo. Né? Aí a gente ficava lá tocando choro, até começou a chegar a galera, os convidados, familiar, mas era um troço que ela fazia muita questão. Que assim, o presente dela era esse. Não, meu presente eu quero a roda de choro. Dá uma palhinha do que ela gostava, pelo menos, de tocar ou escutar. Algo relacionado.
Caraca, agora eu vou te falar, o Candinho é uma música complicada. Tinha uma dele que era o nó. Vai. Muito bom. HD ainda vai. São muitas músicas, né, Abel? Abel, como é que você faz para poder lembrar? Porque eu, com a minha pouca experiência musical também, eu sei que isso falando de samba, né, já é complicado você fazer aquela busca, que nem sempre você tá tocando as mesmas músicas. Como é que é para você relembrar? Ó, como eu falei mais cedo, acabou que eu tive essa orientação direta e indireta de entender que se eu queria andar com aqueles coroas, eu tinha que ficar muito safo e pegar as melodias rápido. Uhum. Isso aí é uma coisa que eu fazia, era o meu, vamos dizer assim, a gente fala do nosso artesanato, né? Igual a pessoa mexe no barro, a gente é artesão do som. Sim, sim. Então, o meu trabalho de artesanato no som era guardar as melodias. Depois eu fui pegando mais a coisa da harmonia, então eu já fazia isso, eu tenho que guardar as melodias e a harmonia. E aí, quando eu fui pegando essa coisa dos tons, eu falei, eu tenho que pegar soluções para quando eu aprender numa, eu já aprendi em todas. E aí eu ficava trabalhando isso no cavaquinho na época. Mas mesmo assim é um campo muito vasto, né? É um corte muito grande. Acaba se tornando naquele momento a necessidade, porque você não tinha o recurso de ler música, não tinha o recurso de escrever. Então o que a gente tinha era decorar. E eu ouvi bastante, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu ia para as rodas, aí, por exemplo, você tem aquele, igual tem todas as músicas, você tem seus clássicos. Sim. Assim. Eu tenho o Carinhoso, né? O Doce de Coco, Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu, Urubu. Exatamente, Urubu Malandro, Urubu Brasileirinho, Noite Carioca. Eu pegava e falava assim, bom, para eu, tipo assim, ter um lugar na roda, chamar a atenção dos coroas, todo mundo já toca essas músicas. Então eu tirava umas outras músicas. Tu ia pro lado B dos discos. Ou então músicas que eu via, que eu achava muito bonita, mas que nem nos discos eu tinha que decorar lá, enquanto eu tava lá. E aí eu pegava e tirava isso. Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a tocar, as pessoas, era óbvio que elas queriam ouvir outras coisas, mas elas chegavam uma hora e falavam, pô, você toca o Pedacinho do Céu, toca o Delicado. E aí eu lembro que eu sentei uma tarde em casa, e aí tirei todas essas músicas, assim. Porque elas já estavam tão vivas na minha memória, na minha mente, que eu comecei a buscar ali como é que dedilhava, como é que eram os acordes. Então já estava tudo muito bem resolvido. Uhum. Então acho que é muito isso. A gente se educou para uma estratégia de sobreviver, aí, de tocar, de trabalhar, como era a regra naquele momento, de guardar muito bem as melodias e as harmonias das coisas. E por isso que funciona rápido. Isso também é uma coisa que impacta diretamente naquilo que a gente estava falando, nessa cadeia produtiva e criativa de música. Porque quando essas pessoas vão num ambiente e veem que dá para cantar, porque o regional resolve, que a batucada resolve, o cara também vai querer mostrar coisas novas. Claro. Eu acho que é comum, né? São esses caminhos que fez esse período aí tão prolífico. Essa galera, o Luna, Eliseu, o Marçal, todos também conheciam choro, tocavam choro. O Moreira da Silva era pandeirista, por exemplo, do Benedito Lacerda. Então é uma galera que, de uma virada, que não sei explicar nem como nem porquê, mas provavelmente por questões até comerciais, a gente acaba até colocando para dizer o que você está vendendo em cada lugar da prateleira. Isso aqui é um forró, isso aqui é um samba. Botando cada um ali para. Mas são Brasis, entendeu? Sim, Brasil. Eu acho que é essa a questão. Essa galera, o Bídio, o Luna, né, que eu vi, o Zé da Velha, o Siqueira, essa galera também, por exemplo, de quadra de escola de samba, que eu conheci como o Xangô, o Comprido,
Camunguelo, seu Guilherme de Brito, todos conheciam muito bem um vasto de música carioca, né, desses compositores, um vasto de música no Brasil. Você conversava com os caras sobre frevo, sobre baião, sobre toada, e muitos deles às vezes tinham, e quando dava você vai ver que se você fuçar os discos lá, os LP, vai ter aquele lá do Bem Esquecido lá, que aí tem uma toadinha ali. Sempre tem lá. Às vezes como vai ter um jongo, vai ter um cateretê. E digo mais, algumas dessas músicas, dessa galera mais do princípio do choro, você tem inclusive instrumental, você tem embolado instrumental, por exemplo. Você tem partido instrumental. Então tem uma série de gêneros que às vezes a gente entende como cantado, que essa galera tinha como instrumental, e vice-versa, gêneros que a gente entende como somente instrumental, mas que também tem seus compositores de canção que também embrasaram neles. Nossa, a música é um campo muito vasto, gente. Se você for pesquisar, se você for buscar um entendimento, você vai ver que é uma imensidão. Por falar em imensidão, você não teve só a faculdade da rua, né? Mas como você também teve e ainda tem a genialidade de participar e ser um dos fundadores ali do Samba do Trabalhador e outros projetos também, né? O que veio primeiro depois dessa era anos 90? Cara, nesse final de 90, início de 2000 é quando eu começo a estudar. Aí eu faço um curso lá na UERJ, que tem até hoje, são os cursos ali na parte de arte, na Coarte, e tinha um professor muito bom de música, que ele me deu um jeito de estudar. Mais do que além de ensinar, ele me deu um jeito de estudar, que eu aprendi a escrever muito rápido. E aí, como eu tinha esse montão de música que eu queria dar pra todo mundo tocar... Vamos fazer um dinheirinho, botar um carvão no bolso. Não era nem isso, não. Era pra tocar na roda mesmo. Eu queria dar pra um flautista, dar pra um cara do acordeon, pra um outro bandolinista. Eu queria que as pessoas tocassem as músicas. E aí, essa galera... Isso também é uma outra coisa. O mundo estava vivendo um outro momento de como ser profissional de música, que essas coisas que, para mim, no meu tempo eram uma obrigação, as obrigações nesse momento já eram outras. Sim, sim. As necessidades eram outras, né? As cobranças eram outras. Então, também não tinha mais aquela coisa de um cara querer pegar a minha música porque ouviu na roda e tirar de ouvido, ficar em casa tentando decorar e coisas assim. Não era mais esse momento. Então eu entendia naquele momento que tem uma cifra, uma partitura podia me ajudar muito. Sim. E tal. E aí nisso eu fiz essa aula. Com essa aula nele lá, eu consegui fazer a prova para o Vila Lobos, que é uma escola do estado. Sim, uma escola do estado. E eu entrei direto no curso técnico, que seria o que hoje chama de pós-médio. Eu já tinha acabado o segundo grau. E lá foi o que abriu mais um mundão de música. Porque eu tinha essa vontade de escrever, essa vontade de arranjar, de orquestrar, né, para muitos instrumentos que eu não tinha acesso. E lá tinha duas demandas bem legais. Você tinha professores maravilhosos, um ambiente de escola maravilhoso, que você podia tocar e ouvir de tudo. E você tinha muita gente querendo coisas para tocar. Então, por exemplo... se o cara fala assim, você escreve uma música para 3 fagotes, aí você não toca fagote, você não sabe o que é um fagote. Mas aí tinha 3 fagotistas querendo música, então você fazia um cursão de fagote. Cara, legal, qual é a melhor região que vocês tocam? Onde eu não sei o que? Ele, pro nível que a gente toca, essa região aqui é melhor, mas a gente quer fazer uma coisa mais complexa, então você pode botar esse tipo de nota. Então você vai pegando as nuances, e lá tinha um cara que era... Quando não existia Google ou coisas do tipo, esse cara era a enciclopédia vida, ele sabia tudo de tudo. Que é difícil pra caramba. E era o seu Boquino, que foi um cara que me deu essa direção também na orquestração. E ele, dentre as coisas maravilhosas que ele foi diretor de gravadora, diretor de rádio, ele foi professor do Tom Jobim, era revisor do Vila Lobos, foi diretor da Globo e coisa e tal. E aí ele era um cara muito nosso, assim, muita gente. Que eu o conheci, lá tem um café no terraço, que a gente chama Café do Vila.
E eu tocando cavaquinho lá, tirando minha onda entre uma aula e outra, aí ele parou, olhou assim, e falou assim, pô, meu filho, você toca esse negócio legal. Eu falei, é mesmo? Ele, não, porque a galera não aproveita a sutileza do instrumento e coisa e tal. Eu falei, é mesmo? Ele, aí eu fui patrão do Valdir Azevedo, assim, eu que aprovava os discos dele, não sei o quê. Caraca. Aí veio, quando ele foi embora, os alunos vieram falar assim, pô, você é amigo desse cara? Você conhece ele? Eu falei, não. Ele parou aí, a gente ficou batendo um papo legal, tomando um café. Aí eles falaram, pô, esse cara foi professor do Tom Jobim, ele fez os arranjos do João Gilberto. Seríssima, braba. Aí quando ele voltou no outro café, eu falei, pô, o senhor sentou aqui, não falou nada. Como é que é isso? Não me deu a dica, não me deu o bizu. Aí a gente ficou amigão. E ele era o cara que curtia e seguia acompanhando tudo. Aí, em vez dele parar, você torce pra qual escola? Aí eu falei, eu torço pro Império. Ele, pô, eu adoro o Império por causa dos agogôs. E não sei o que, é uma das poucas escolas que ainda mantém a levada de caixa com assento tal. Eu falei, pô, o senhor tá ligado nisso aí também? Ele, não, meu filho, eu fico atento a tudo. E não sei o que, sabia muito de... Mestre Átila, nós tivemos a oportunidade, que foi um dos mestres lá do Império Serrano. Sim. Esteve aqui com a gente recentemente. Pô. Mestre Átila, gente boníssima. Fez parte dessa geração aí. Exatamente. Clica aqui, hein? Clica aqui e assiste. E aí foi muito louco, porque eu lembro que eu fui assistir um show do Hermínio nessa época. Eu fiquei do Vila em 2003 a 2005. E aí provavelmente foi 2005, que foi quando começou o Samba do Trabalhador. Eu fui fazer o show, fui assistir um show do Hermínio Belo de Carvalho, que era em homenagem, ele tinha lançado um álbum duplo, milhões de anos de carreira, de produção musical, e o show tinha várias sessões. E um pouco antes desse show, eu tinha feito um show com o Moacir Luz, eu e meu amigo Patrick. E ele tinha curtido muito, tinha elogiado muito. E eu lembro que o negócio do ensaio, inclusive, um dos papos foi esse. Ele tinha trazido as partituras. Ele falou assim, pô, se você quiser, não se apegue a isso. Porque eu sei que você é um cara muito mais intuitivo, toca de ouvido e coisa e tal. Aí eu já estava um pouquinho mais esperto na coisa. Eu falei, não, mas bota aqui para eu e o Patrick ler e a gente, se tiver dificuldade, a gente vai no outro canal. E ele ficou amarradão. Ele falou, não, vocês estão lendo muito bem, foi ótimo. E aí passou, acho que foi um mês antes. Aí eu descendo para ir embora do show, ele subindo para ver o próximo show. Aí o moço falou assim, Abel, vai ter uma costela com batata e agrião lá no Renascença. Bem convidativo, né? Segunda-feira. Você quer chegar lá, me dar uma força lá, leva o cavaco e tal, não sei o quê. Aí eu morava por ali na época. Não tô fazendo nada, não vai ter aula. Segunda-feira. Aí, nesse dia, por incrível que pareça, até teve. E aí eu fui ensaiar no Vila Lobos. Aí do ensaio, que era meu colega do Vila Lobos, eu falei com o Luiz Augusto, ele morava ali perto, eu falei, Luiz, vamos lá comigo, porque eles tinham um grupo da galera que tocava samba na escola, que era ele, Jorge Alexandre, Daniel Oliveira e o Vandinho, que era o que tocava repique, né? E essa galera andava, o Júnior, que também era amigo deles, tocava junto, uma galera ali, o Vladimir, né, meu colega também de sala. E aí nesse primeiro dia foi o Luiz e o Gabriel, do cavaquinho, ele era meu aluno de cavaquinho. Aí eu liguei para ele, falei, Gabriel, que ele morava ali perto, né, na Uruguai, falei, pô, Gabriel, tá de bobeira? Vai ter um negócio aqui no Renascença, vamos lá. Ele, pô, mas você acha que vai ser legal chegar? Não sei se as pessoas vão te aceitar bem, né? Curtem. Não sei se o Moacir gosta de mim. Eu falei, cara, ele me convidou. A gente vai lá, se der ruim, vamos embora todo mundo também. Chegamos juntos, saímos. Quando a gente chegou, aí foi mó engraçado, que tinha muito compositor. Tava Bandeira Brasil, Bandeirinho inteiro, uma galera. Só a nata da nata. Muita gente. E ele com o violão, pá, mais alguns amigos ali tocando. Mas o troço tava osso. Aí eu cheguei, pedi pra galera também buscar instrumento. Falei, pô, galera. Eu falei, Moacir, cheguei com esses amigos aqui pra fazer um som. Tava a mesa assim. Ele, pelo amor de Deus,
vieram com você, devem tocar bem. Senta aí e toca, que tem gente pra caramba aqui. Aí começamos a tocar, cantar nossas músicas e coisa e tal. Aí quando eu voltei na semana pra aula, aí essa galera ainda não tocava profissionalmente. Falei, pô, galera, segunda-feira encontro uma galera lá legal. Pô, tem Vai, é bom lá o escutar. Everson, tem o Marquinhos Satã. Falei, pô, vira e mexe, tá ali, tá sendo visto. Pô, aí o cara fala, pô, que irmão toca um repique de anel maneiro, aquele cara toca bandeira maneiro. Pô, vem pegar um cachê aí no sábado. Falei, pô, no ruim de tudo, segunda-feira tá um dia suave pra gente. Vamos lá. Aí nisso que o negócio Começou a andar. começou a virar organicamente lá. Aí o Moacir pediu para eu organizar a parte dos arranjos. Aí eu escrevi o disco. Caramba! E aí a gente ligou pro Rildo para pedir para reger. Mestre Rildo, hora. Aí foi muito engraçado, porque no dia da gravação, a gente gravou o disco todo em um dia. Chegamos lá às 8 da manhã e fomos Ficaram embora lá o de dia noite. inteiro. O dia inteiro, gravamos o dia inteiro. Aí foi muito engraçado, que gravamos a primeira, gravamos a segunda, gravamos a terceira. Aí o seu Rildo pegou, que eu assinava os arranjos, né? Aí ele pegou e falou assim, quem é Abel Luiz? Se apresenta! Aí os garotos, não, é ele aqui, coisa e tal. Aí ele, meu filho, vou falar pra você, se tivesse uns 10 garotos sabendo o que você soube fazer aqui, a gente tem mais 100 anos de música garantida. Caramba, hein? Aí saiu na época, na capa do jornal, aí os amigos tudo ligados, aí, pô, Abel, tu viu, saiu no Globo, não sei o que era. E isso foi legal por N motivos. Claro. Foi um movimento de música legal, que ninguém começou aquilo esperando que fosse virar o que virou. Você vê que a gigantesca parte do que está gravado lá são músicas autorais. Sim. Inclusive a minha e do Daniel, que é o Jongo, né? As pessoas lá que lá começaram, felizmente muitas foram desenvolvendo uma carreira, tocando com os outros artistas, ou tendo a sua própria carreira. Ali é um celeiro, Como celeiro compositor, de como talentos. músico. E foi um momento também, nesse espaço aí que a gente está conversando, de retomar aquilo que eu falei dessa cadeia criativa, das pessoas irem lá por entender que é um lugar que você mostra um samba novo. Sim. Que tem músicos que vão tirar meu samba novo, que tem músicos que eu posso repetir e bater, que o público meu samba vai ganhar, porque tem muito disso, né? Você tirou um samba novo, também tocar, e as pessoas vão cantar, vão bater na palma de mão, vão responder, e às vezes era um laboratório, o cara apresentava aí insistia, não veio, vou virar outro. Fora um monte de música que a gente viu nascer lá, e o cara apresentar lá, e que hoje estão aí, são sucesso, estão cantadas na roda. Músicas que foram resgatadas também, que estão na roda aí, na boca do povo. Sim. Um monte de coisa legal, a gente teve a felicidade de estar participando ali, né? E assim, dentro do possível, né? De também, para muita gente, isso me inclui, foi realizar um sonho, porque para muita gente assim, imagina, você fica imaginando. Algumas coisas eu vi porque eu era garoto, com meu avô, por exemplo. Eu vi lá a Doca quando era o quintal, por causa desses coroas da Doca. Entrevistamos o filho dela também. Clica aqui e assista. Tá? As entrevistas são sensacionais. Não, porque nós fizemos não, né? Mas as entrevistas são sensacionais. Pessoas sensacionais. Pessoas sensacionais, sim. O Cacique mesmo, quando eu era garoto lá em 80 e pouco, eu fui com os mais velhos lá. Então eu assistia essas coisas, e depois que eu passei a entender que essas pessoas viraram meus ídolos também, que bacana, eu ficava pensando, falei, pô, cara, imagina você participar de uma parada que as pessoas vão olhar como um movimento que surgiu música, que surgiu músicos, que a cidade olha para aquele lugar, e então, acho que foi isso, foi um momento também da gente, pelo menos no tempo que eu participei, foram meus dias de alegria nesse sentido, de ficar muito feliz, muito orgulhoso de porra, amanhã poder contar uma história de falar, pô, vi quando o Tuninho chegou com essas músicas lá, que ele cantava, quando ele apresentou lá o Bachilê, o Meu Amor é Demais, as músicas dele com o Tuninho,
Então, parcerias do Vanderlei com o Adilson Bispo. Só galera boa, né? Um monte de coisa. Eu lembro quando o Efson chegou lá, conheci o Efson, encontrava no centro da cidade, o Efson, pô, tesouro do ser humano. A gente se encontrava muito ali por conta do ponto dos compositores, na 13 de maio. E era pertinho do vidro e tal. E eu lembro que eu tinha feito um show com o Efson, e a galera tinha muito essa ideia do Efson showman. E quando o Efson chegou lá, aí eu lembro que eu falei assim, Efson, ele cantava caçamba, aquelas coisas dele, né? Prova, ele falou, porra, canta um Brilha pra mim. Isso a gente ainda tocava tudo acústico. Ele é mesmo? Eu falei, não, canta. Vai na minha. Porra, aí ele cantou, a galera nem acreditava que a música era dele. Aí ele, aquele jeitão dele, né? Ele vinha brilhar pra mim, ele, violinos, coisa e tal. E aí você vê, né? O cara era tão showman, ele era uma performance tão impressionante, que até o Brilha Pra Mim, que é o Samba Dolente, ele tornou em algo sensacional, explosivo. Aquela música dele também bonita, com o Ney Lopes, o Meu Doce de Campo, cara. Essa é antiga pra caramba, hein? Então, várias coisas assim, a gente também aproveitava que essas pessoas iam lá e puxava. Eu lembro, bem antes disso, essa época 90, por exemplo, essa galera de escola de samba estava num movimento de cantar. Nem todos eram cantores. Porque isso também é uma coisa que hoje em dia a gente não pensa tanto sobre. Sim, sim. Mas muita gente viveu e queria viver, assim como eu trabalho para ser músico, as pessoas trabalhavam para serem compositoras. Elas não queriam cantar, mas queriam compor, elas queriam compor. Claro que queriam o crédito pela sua composição, mas elas queriam compor. E meio que com essa coisa do CD e também dos avanços do audiovisual e tal, a galera se viu também nessa necessidade também de falar assim, cara, só Advanced, só royalty não tá mais sustentando o barraco. Então a gente, mas o cara fala, mas essa música é sua, coisa e tal, não sei o quê. Então às vezes você tinha um compositor que tem um monte de música, que podia cantar horas ali, sei lá, um Arlindo. Não vou nem dizer Arlindo, porque o Arlindo é um cara que sempre foi frente, mesmo quando estava, vamos dizer assim, um Noca da Portela. Que eram músicas você tem músicas de sucesso e músicas maravilhosas gravadas por um grande número de artistas, sem falar os sambas enredo, né? Então era um cara que tinha muita música. Mas às vezes você chegava num show e ele não cantava tudo dele. Porque essa galera podia não saber, não saber no sentido de não querer cantar. Em alguns casos, que não acho que nem seja do nó. Mas tinha muita clareza se a pessoa tocava bem ou mal a música dele. Que ainda tem isso, né? Porque aquela época era uma época totalmente diferente, bem tocada e cantada, né? E aí o cara pegava, aí, por exemplo, chegava assim e falava, pô, Sonoca, que eu tenho a família lá em Oswaldo Cruz, aí tinha um trio, chamado Trio ABC, que era o Noca, Picolino e Colombo, que era o que fez aquela música Minha Portela Querida, né? E aí, coisa e tal, a gente, o seu Colombo passava lá na porta do meu tio, aí eu sempre botava assim, pô, Sonoca, vamos cantar as músicas do Senhor da Portela. Aí eu encontrava também muito Ari do Cavaco. Eu falei, Ari, vamos tocar, não sei o quê. Aí a galera ficava amarradona, porque falava assim, pô, você toca as músicas todas certinhas, não sei o quê. Aí às vezes falava que esses coroas, eles tinham, igual a gente tá falando, tem um regional de canto, tem não sei o quê, tem um fundo de quintal, né? Os caras falavam assim, quem é que vem de cavaquinho? Quem é que vem de violão? Dependendo de quem fosse, o repertório era um ou o repertório era outro. Já se mudava, né? E aí, assim, nessa época assim, de virada de 90 para 80, até um pouco de início de... Aí eu fui ganhando o terreno assim, que eu levava o cavaquinho e falava, quem vem de cavaquinho? Abel, não, esse garoto aí sabe tocar as músicas. Tinha um respeito, né? Sei que, dá pra cantar. Sei que... Mas eu também fazia o meu trabalho de base. Que quando eu via, por exemplo, um outro que eu também gostava, Bessa, o seu Adalto Magalho. Nossa Senhora! Aí chegava lá o seu Adalto, ele cantava as músicas assim que ele sabia que não tinha erro. Mas aí eu ia com ele, ele falava assim,
mas a gente vai cantar essa aqui, Me Dormir? Claro que vai cantar. Mas se os caras não souberem acompanhar, aí eu tô aqui para dar a base pros caras. Vamos eu e você. Se não souber, a gente pede pra galera segurar a mão, vamos cavaco e batucado. Sim. E pá, mas os caras vieram pra ouvir Adalto Magalho. Então só vai cantar Adalto Magalho. Pá, não sei o que. Aí nisso ele, pô, gostei de você. Aí ele, por exemplo, me levou pra conhecer o Almir. Aí, vamos lá no Almir, não sei o que. Almir Neto? É. Aí não sei o que. Aí eu não podia ir nas paradas do Almir, aí chamei o Daniel. Eu falei, Daniel, vai realizar teu sonho. Ele, pô, vai fazer um lance lá que eu não vou poder gravar lá do jornal, vai com o Almir. E aí você vê quanta coisa maneira. O Daniel fez um monte de música maneira lá. E é muito isso, o movimento, pelo menos meu e dessa galera que a gente é amigo até hoje, sempre foi muito nesse sentido. De, pô, tô numa parada, não tem sentido eu ficar ali amarrando o burro no negócio. Sim. O sonho do cara tá lá. Como vários desses coroas fizeram isso por mim, como o próprio Adalto fez. E dá um caminho, né? Mostra o caminho. Tal. Abel, como é que é falar em movimento, né? Você falou um pouco ali de carnaval. Como é que foi o seu momento para você migrar para criar ali, fazer a fundação do seu bloco de carnaval? Cara, isso aí é uma história também muito... Faz jus o nome, que é Loucura Suburbana, né? Dentro do antigo centro psiquiátrico, que é a sede. Então tem muito de loucura nessa história. Porque, na verdade, eu sou morador do Gente de Dentro, né? Sou cria dali, morei em Todos os Santos. E minha família é toda daquela área ali. Água Santa, 18, Camarista, ali Outeiro, o Abarão, papapá. E aí, para quem mora no Gente de Dentro, somos daquele lado da linha, né? É uma coisa inalienável a você participar daquele cotidiano ou não. Os caras falam, tu mora ali, é perto do Hospital de Maluco. já te olha, já toma essa referência. Como é que chega? Pede para descer perto do Hospital do Maluco, depois do Hospital... Então, é uma coisa que a gente quer. Só que para quem mora lá, no caso, gente mais próxima, ali, como tudo que tem uma coisa que um grande cara, que é o da Cooperifa lá, o Sérgio Vaz, ele tem um sarau que é dentro do bar lá, da Cooperifa. E ele fala num vídeo assim, antes de eu conhecer, que eu quero, ele fala um negócio incrível, que ele fala assim, pô, as pessoas não botaram equipamentos de cultura nas periferias. Pô. Mas botaram um monte de bar. E aí acharam que a gente ia se matar e ficar doidão de cachaça aqui. Aí eu peguei o bar, comecei a fazer um sarau. Hoje a gente está cheio de escritor, de poeta, de compositor. E eu acho que muito dessa galera, como a gente está falando do quintal, da roda, desse bar, dessa praça, de fechar rua, é muito isso. Não é porque não tem um espaço físico que não vai existir, né? As pessoas para criar o espaço afetivo, sim, o espaço da roda, o espaço da cultura. E o hospital meio que era isso. Claro que a gente tinha muita clareza, seja pela história, que não é uma história maneira, né? Porque, infelizmente, esse tipo de instituição, ela é um gargalo das diferentes faces onde a desigualdade se apresenta de uma forma tão entristecedora, tão adoecedora, tão violenta, que faz com que as pessoas rachem por dentro, ou sejam rachadas por dentro. Então, quando você vai olhar, muitas vezes, o que a gente chama de loucura, ou o que levou alguém à loucura... A insanidade. Aí você, na verdade, está vendo lá, é racismo, é homofobia, é miséria, é fome, é desemprego, é desesperança, é perder pessoas que são importantes, é violência, assédio. Sim, sim. Às vezes, muitas coisas, infelizmente, do que eu falei, combinadas numa única existência. E são essas coisas que, infelizmente, construíram a razão, inclusive, desse tipo de instituição surgir no Brasil e no mundo. E não era diferente quando eu era garoto lá. Tinha muita gente lá abandonada, sim. Gente que foi colocada lá à força por esses motivos. Quando você for olhar o que realmente era uma causa psíquica, pouquíssimos ali eram esse extrato. O grande extrato, assim como outras instituições totais, como o próprio presídio de Gaza, são coisas assim. E lá dentro,
tinha uma coisa que a gente hoje chamaria de CRAS, ou até de Degase, que chamava SEMASE, que era um centro especializado, centro municipal de atenção e assistência social para infância e adolescência. Uhum. E justamente por causa desse SEMASE que eu passei a frequentar mais o lá dentro. Porque eu ia lá pontualmente, ou jogar bola, que sempre a gente pulava o muro para jogar bola, ou porque tinha vizinhos, amigos ou parentes nossos que infelizmente passaram por coisas muito violentas lá nesse lugar. Uhum. E lá nesse SEMASE, uma das coisas que a gente fazia era capoeira. Foi lá que eu comecei a fazer capoeira, em 94, 93. E aí também, além de pular para jogar bola, a gente às vezes lá tinha um gramado grande, a gente pulava lá para treinar salto no gramado. Nem só de concreto vive o capoeira. Queda, né? Nem só de concreto vive o capoeira. Tinha a graminha, né? Às vezes a gente marcava nossas viagens de 455 para gastar aquele Guaraná Convenção, né? Um pouco manteiga e pá. Então era a nossa correria, eu levava o cavaco pra lá, e aí meio que era uma coisa assim, aquele garoto ali toca o cavaco. Então, episodicamente, aparecia umas figuras assim, do nada, sei lá, tinha um guarda que tocava um cavaco. Aí me chamava lá, na hora do almoço, aparece aí. Aí a gente tocava um choro. Aí uma vez tinha um cara lá que era vizinho, ele se tratava lá por coisa de dependência, de álcool. Aí tava catando as latinhas, revirando os lixos lá. Aí veio o cara, faxineiro lá, e falou assim, aí, deixa esse cara tocar o cavaco. Aí eu olhei assim, bom, já tô aqui mesmo, tô pra jogo, pega aí, pá. Rapaz, o cara tocou o cavaquinho pra caramba. Depois ele pegou meu cavaquinho, desafinou todo. Eu falei, cara, o que esse cara... Aí ele afinou em bandolim o cavaquinho. Pô. Aí depois tocou mais ainda. Assim. Aí a gente sentou, ficamos lá, ele tinha um pão lá, dividiu o pão lá comigo, a gente ficou batendo papo. Aí ele morava na rua ali perto, ele, eu toquei muito, viajei, aí tinha tocado com os originais do samba, coisa e tal. Porque um inclusive era colega do vovô de escola, foi o primeiro que faleceu, era do surdo, era o seu Rubão. Aí ele falou assim, mas aí, cara, eu negócio de bebida, essas paradas, eu joguei tudo fora. E coisa e tal. E aí, muito engraçado, era o seu Cadilson. Aí vira e mexe, eu gosto de falar o nome das pessoas, porque vira e mexe aparece alguém. Uma vez mesmo, eu tava no centro da cidade, aí o cara da Sete Rio, aí ele falou assim, cara, eu adoro cavaquinho, tava na roda de choro. Ele, aprendi algumas coisas com um cara que eu devo tudo lá do Engenho de Dentro, lá da 2 de fevereiro. Eu falei, seu Cadilson, meu Deus, você conhece ele? Eu falei, conheço. Sabe quem foi também aluno do seu Cadilson? O Márcio, no Fundo de Quintal. É mesmo? Também lá, vizinho lá da área também. Também o Wallace, eu conheci garoto, o Wallace Porto também. Era uma galera que o Arlindo morava na minha rua também, que era o Senhor Jerônimo. A mãe do Arlindo trabalhava lá no hospital também. Caramba, são muitas histórias, né? O Paulo Henrique, Mocidade também, eu levei ele um dia lá, que a gente tem um concurso do samba, né? Aí eu falei, vamos lá de júri, coisa e tal. Aí ele falou, Bel, vem uma viagem. Eu era guarda nessa parada. Quando eu vim trabalhar aqui, de guarda eu cantava, e aí é que eu saía mais cedo do plantão, que a galera sabia que eu cantava. E eu conheci o Arlindo na época que eu trabalhava aqui, que ele morava aqui perto, que era na minha rua, e o PQD me levou lá na casa dele. A mãe dele PQD trabalhava aqui. Teve aqui também, se você não assistiu, clica aqui, existe. Abel, são muitas histórias pra gente poder estar falando ali. Infelizmente a gente não consegue falar tudo, mas eu queria que você tocasse mais um pouquinho de bandolim pra gente. E logo após eu queria que você pensasse em falar para quem não toca só bandolim, mas como cavaco, como violão, vive da música, pensa na música, pensa em viver da música, sobreviver da música, o que você pode falar para essas pessoas. Toca um pouquinho primeiro pra gente. Por favor, dá essa honra.
Fala sério, crianças, façam isso em casa. Fica tranquilo, não vai bater a cabeça, não vai se machucar, não vai dar ruim, não. Pode tentar fazer. Pode tentar fazer. Só não pega o do mais velho, não. Pra você. Mas, Abel, dá um recado para essas pessoas que, né, às vezes precisam de uma palavra, de alguém que já sobrevive da música, passou por muitas coisas, por uma série de vivências, trajetória. Dá uma palavra para essas pessoas. Bom, gente, o que eu posso falar são coisas que me orientam ontem, hoje e sempre. Ouvir bastante, ouvir de tudo que você puder ouvir, tirar o melhor das coisas que você puder ouvir. Eu tive essa alegria de poder ir nessas rodas. Eu acho que tem uma equação, sei lá, um paradoxo que a gente tem que resolver, porque também a gente quer cobrar que as pessoas saibam como tem que ser nas rodas. Sim, mas não tem rodas para pessoas irem, como essas que eu falei. Então a gente também tem que construir formas de estar junto. Verdade. Que a gente se ajude a construir essas formas de estar junto. E o que eu faço dentro do possível, porque todas essas coisas que eu aprendi de música, as pessoas foram muito generosas comigo. Elas não tinham obrigação de me ensinar nada, não tinham obrigação de me receber, e não tinham obrigação de contrapartida alguma. Elas só, entre aspas, cobravam que eu tivesse afinco, né? E que tivesse foco. Lá. Então, eu acho que se você sabe alguma coisa, não se furte de dividir e compartilhar com alguém. Porque tem sempre as duas pontas. Tem gente, assim como tem gente que naquele momento pode estar sabendo menos que a gente, também naquele mesmo momento tem um monte de gente que sabe mais que a gente. Muito mais, muito. Abel, agora fala para as pessoas o que você anda fazendo, quais são seus projetos futuros, o que é que você pode adiantar aí pra gente, que está por vir por aí. Pô, galera, a gente seguramente vai se esbarrar aí pelas rodas da cidade, né? A gente tá não só nos teatros, nos estados, nos municípios, nos países, mas a gente tá na praça, tá no boteco, tá nos quintais, tá visitando sempre os nossos mais velhos, que a gente não pode se achar alguma coisa, principalmente enquanto essas pessoas estão estão ativas, fazendo bem o que fazem. Esse é um ponto. Nessas coisas saíram discos recentes. Quem quiser conhecer um pouquinho, tem um disco que chama 11 Cordas, totalmente dedicado ao violão tenor. Saiu recentemente um disco do trio que eu toco com a galera, que é o Choro Novo. Saiu um recente agora que é de arranjos nossos, o primeiro é autoral. E tô com um disco para sair agora que foi fruto da minha pesquisa de mestrado na FRJ. Caraca! Que é um disco que vai sair um clipe das músicas, o disco e o álbum de partituras com 6 peças para instrumento solo. São 6 instrumentos diferentes. Aí vai ter o cavaquinho na afinação tradicional, cavaquinho afinado em bandolim, vai ter o bandolim, tem uma viola acústica em cebolão e sol, vai ter uma viola dinâmica afinada em cebolão e mi e o violão tenor dinâmico. Aí e quem quiser acompanhar na gente, joga lá Abel Luiz Instrumentista e a gente bate papo, troca ideia, toma um café. Quem quiser estudar, também troca uma ideia de aula. Acho que a gente tá aí para, como eu falo muito com a rapaziada lá no Loucura, no Capes lá no Fico, a música tá aí não é para construir muro, é para construir ponte. Verdade. Pega aí que eu quero ver, hein, ó. O cara é um oceano pacífico de sabedoria. Então você que tá interessado, você que curte, você que acompanha os trabalhos do Abel, já busca ele lá, pega esse conhecimento que é super importante, aproveita esse momento. E você que curte a gente também, tá? Continue nos acompanhando, continue se inscrevendo, continue compartilhando, comentando, que é super importante. Por esse nosso trabalho aqui perpetuar. Abel, eu quero te agradecer. Infelizmente, no momento ainda, né, amigo Júlio, nós não temos um tempo muito hábil, muito amplo, mas já estamos providenciando isso, né? Em algum momento isso aí vai chegar, mas quero te agradecer mais uma vez por você estar
tá aqui disponibilizando um pouco do seu tempo, um pouco da sua sabedoria, que é uma sabedoria vasta. Pude acompanhar você em alguns momentos ao vivo e vi também algumas coisas suas já gravadas, assim, inenarrável, só você sabendo, você vendo para você poder crer. Então, mais uma vez, obrigado. Poxa, eu que Tá? agradeço. É um prazer poder contar um pouco da sua história aqui no nosso canal. Poxa, uma alegria aí o convite, a acolhida e que a gente tenha, como eu falei, outras oportunidades presenciais e virtuais. Vamos fazer um som depois, vamos marcar de fazer um som. Eu tô com um pandeirinho cansado, o negócio ali. Não é a mesma coisa que você, não, mas dá pro gasto. Não é para ser, como diz, a gente fala muito lá no lance de saúde mental. Uhum. A gente fala, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com saúde e doença. Sim. Estou dizendo que é para ignorar, não, mas eu falei, muitas vezes o que a gente está discutindo aqui, ou tentando construir, não é sobre saúde ou sobre doença, sobre bom ou ruim, sobre certo ou errado. É sobre como é que a gente está podendo se articular, mediar, produzir formas de estar junto da melhor forma possível, com as potências e limitações que todos temos. Sim, com toda certeza. É muito sobre isso que você falou e a gente precisa também dar um olhar para isso, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, gente, é isso. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Até o próximo programa. Até a próxima entrevista, se Deus quiser. E toca aí. Aí sim.